Nós estamos em uma série de mensagens com o nome Deus e o seu povo. E o objetivo dessa série de mensagens é mostrar a vocês uma visão panorâmica de alguns livros do Antigo Testamento em específico. E quando eu me refiro a uma visão panorâmica, imagine comigo, você subindo a montanha, e chegando lá no topo da montanha, você toma um assento e ali você começa a contemplar a beleza da cidade. Você sabe aquela visão maravilhosa quando você está no topo, você olha aquela cidade maravilhosa, aquela visão? Essa é a ideia principal dessa série de mensagens. É levá-los até o topo, para que assim vocês contemplem, através do panorama bíblico, do panorama dos livros que nós estamos expondo, a fidelidade, o amor, a graça, o poder, a soberania e a santidade de Deus. E através dessa visão panorâmica desses livros, vocês transbordem em louvor, em adoração ao Senhor. Na pregação desta manhã, eu iniciarei com uma introdução, recapitulando e ampliando alguns pontos importantes que até o momento nós abordamos. E durante essa série de mensagens, nós iniciamos com o livro de Deuteronômio, assim avançamos para Josué, Juízes, e hoje eu estarei tratando o livro de Samuel. E recapitulando aquilo que foi abordado, o primeiro livro foi Deuteronômio, livro onde nós visualizamos o amor, a fidelidade e o juízo de Deus sobre o povo. Povo que logo após serem libertos por Deus da escravidão do Egito, libertação que ocorre sob a liderança de Moisés, uma história registrada no livro de Êxodo, eles fogem para o deserto, com um destino até a terra prometida. E nesta jornada no deserto, um percurso... Tem um probleminha técnico, vamos lá. Eu vou voltar, tá bom? Para que eu não me perca, né? O primeiro livro que nós tratamos é o livro de Deuteronômio. E foi um livro onde nós visualizamos o amor, a misericórdia de Deus e o juízo de Deus sobre o povo. Povo que logo após eles serem libertos da escravidão do Egito, libertação que ocorreu sob a liderança de Moisés, uma história que está registrada no livro de Êxodo, eles fogem para o deserto com destino até a terra prometida. E nesta jornada no deserto, um percurso que durou cerca de 40 anos, muitas coisas aconteceram. E entre elas eu gostaria de destacar duas coisas. A primeira, por razão da incredulidade, desobediência e rebeldia do coração, muitos ficaram pelo caminho, ou seja, muitos morreram no deserto, homens e mulheres morreram no deserto. A segunda coisa que eu destaco nesse percurso, nessa jornada no deserto, muitas crianças nasceram. Portanto, no deserto surgia uma nova geração de pessoas que não conheciam a lei. Portanto, fazia-se necessário a repetição da lei, para que eles aprendessem da vontade do Senhor. Pois para Deus a lei era algo muito importante e continua sendo muito importante. Tanto que em um certo momento da história, Deus ordena a Moisés que faça uma música, para que o povo não se esqueça da sua aliança. É por essa razão que o livro de Deuteronômio se chama Deuteronômio, que significa repetição da lei. A repetição da lei, ela tinha como propósito conduzi-los à obediência, ao arrependimento e esperança. Deus ali estava preparando aquele povo para viver na terra prometida. A repetição da lei, ela tinha como propósito trabalhar no coração do povo. Mas não era somente isso. Ao repetir a lei, Deus estava fornecendo uma estrutura para que os israelitas se tornassem uma sociedade justa, uma sociedade diferente de outras nações. Portanto, a repetição da lei tinha como objetivo formá-los como nação. Pois até então, no deserto, eles estavam vivendo como nômades. Pessoas sem uma moradia fixa.
no nosso contexto seria como ciganos. E abrindo um parênteses aqui nessa história, vocês já notaram que nós temos uma semelhança com os israelitas da época do livro do Deuteronômio? Não sei se vocês já refletiram a respeito desse ponto. Nós temos uma semelhança muito próxima deles. Assim como eles foram libertos por Moisés da escravidão do Egito, nós fomos libertos por Jesus Cristo da escravidão do pecado. Nós fomos salvos por Cristo da condenação eterna. Assim como no deserto, Moisés, liderando aquele povo, ele repetia a lei ao povo, aqui, semanalmente, nós nos encontramos para nós sermos lembrados da vontade de Deus. Toda pregação de domingo é, em essência, uma relembração, uma reafirmação das promessas, mandamentos e da graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. O deserto para o povo escolhido por Deus, sob a liderança de Moisés, era apenas algo temporário. O deserto para eles era uma passagem até a terra prometida. O deserto não era o lar deles, não era a casa deles. Da mesma forma, nós estamos aqui neste mundo, apenas por passagem. Este mundo não é o nosso lar. E assim nós seguimos com perseverança e fé em nossa missão neste mundo, com os olhos fixos em Jesus Cristo. O nosso pastor que vai à frente. Lá era Moisés, hoje para nós é Jesus Cristo. Pelo qual o próprio Moisés havia falado que surgiria entre os irmãos um profeta muito maior. E esse profeta é Jesus Cristo, que como um supremo pastor, ele vai à nossa frente nos guiando nesse mundo tenebroso. E assim como eles ansiavam chegar à terra prometida, nós aqui aguardamos com esperança a Jerusalém celestial. E é verdade que em nossa trajetória de fé, semelhantemente aos israelitas, por causa da incredulidade do coração, por causa do amor ao mundo, muitos também ficarão pelo caminho. Muitos abandonarão a jornada com Cristo. E voltando à história de Deuteronômio, nesta nova geração que surgia no deserto com Moisés, estava Josué. Homem que Moisés escolheu entre a multidão para substituí-lo na liderança do seu povo. O motivo que levou Moisés a passar a sua liderança para Josué foi a sua idade. Moisés já estava com a idade avançada e a idade não o permitia liderar. E também havia a punição de Deus sobre a vida dele. Moisés havia pecado contra Deus. E como consequência do seu pecado, Deus falou assim para Moisés: Moisés, você só vai visualizar a terra prometida, mas você não vai pisar. E de fato, isso aconteceu. Moisés apenas visualizou de longe a terra prometida e não pisou. Avançando a história, Moisés morre. Josué agora é o seu sucessor. E a partir do momento que Josué assume a liderança, nós entramos no livro de Josué. Josué agora tem a responsabilidade de liderar o povo, com a missão de tomar a posse da terra prometida. E assim Josué completou o trabalho de Moisés. Conduziu o povo para a sua herança. Porém, ao possuir parte da terra, o povo abandonou a Deus. Claro que foi algo que não pegou Deus de surpresa. Deus já havia falado sobre o futuro. Olha aqui que Deus fala em Deuteronômio capítulo 31, versículo 20. Acompanhem comigo, olha aqui que Deus fala. Quando eu os tiver introduzido na terra, onde flui leite e mel, terra que prometi aos seus antepassados, quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando minha aliança. Deus estava prevendo que quando eles adentrassem a terra prometida, eles iriam abandonar a Deus e quebrar a sua aliança.
infelizmente cumpriu-se o que Deus havia predito. O povo de Israel tinha como missão ser luz, ser referência para outras nações, viver os mandamentos de Deus, viver a aliança, mas eles fracassaram. O povo de Israel, espiritualmente, ele descambou, eles se esqueceram-se de Deus. Tendo entrado na terra prometida, com vitória e força, o povo de Deus tinha perdido o seu caminho espiritual. Em Juízes capítulo 2, versículo 10, vai explicar o motivo. Por que eles se perderam? Por que eles abandonaram aquilo que Deus havia falado? Por que descambaram espiritualmente? Em Juízes capítulo 2, em específico a parte B, vai dizer assim: surgia uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Esquecer-se do Senhor é o maior mal que pode acontecer à nossa geração. Sem o auxílio de Deus, os israelitas adentraram a terra prometida. Enquanto Deus estava com eles, eles avançavam ao tomar posse. A partir do momento que eles quebram a aliança, já não tem Deus com eles, e assim eles não conseguem expulsar o restante dos cananeus que estavam lá na terra prometida. Em vez de expulsar os cananeus, o que o povo faz? Eles começam a seguir os seus modos pagãos e seguir os seus ídolos profanos. Assim, com a quebra dessa aliança, com o esquecer-se de Deus, eles entram na era dos juízes. Tempo que cada um vivia de acordo com a sua vontade. E assim eles se distanciavam de Deus. E como punição a esse pecado, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. E aqui nós entramos no livro de Juízes. Mesmo com atitudes reprováveis, Deus tinha misericórdia. Misericórdia e amor que fazia com que levantasse juízes entre o povo, para libertá-los da opressão dos inimigos. Temos como, por exemplo, Sansão. O povo de Israel estava sofrendo pela opressão dos filisteus. E nós vemos Deus levantando o juiz chamado Sansão. Para qual motivo? Libertá-los dessa opressão. Os juízes levantados por Deus representavam intervenções divinas. Enquanto os juízes viviam, o povo obedecia a Deus. E quando os juízes morriam, o povo se afastava de Deus novamente. Portanto, o livro de Juízes todo, nós vamos ver uma repetição do ciclo de pecado. Sempre está em opressão, pecado. Deus levanta um juiz que os liberta. Eles se voltam para Deus. Então, o livro de Juízes narra essa oscilação. É interessante pensarmos que os mesmos que perseveraram com fé, fielmente no deserto, passando por inúmeras situações no deserto, pessoas, irmãos, que viram a mão poderosa de Deus abrindo o mar vermelho, foram os mesmos que, adentrando a terra prometida, visualizando o quão Deus é fiel, porque Deus havia prometido, e Deus concluiu com a promessa, e eles adentraram a terra prometida, foram os mesmos que se esqueceram de Deus. E isso é muito semelhante com a minha, com a sua, com a nossa conduta. Irmãos, eu poderia citar inúmeros exemplos, mas eu vou citar um exemplo que eu acredito que é essencial na vida de todo aquele que confessa Deus, Cristo como Senhor da sua vida. Eu acredito que todos aqui já tiveram uma experiência com Deus. Como, por exemplo, você um dia estava desempregado e você orou a Deus por uma porta de emprego. E Deus assim concedeu o milagre da porta aberta, o milagre do emprego. Outros já experimentaram milagres extraordinários. Entretanto, atualmente, esses mesmos que experimentaram algo extraordinário na sua vida, na sua família, um milagre do Senhor,
atualmente já não oram mais. Pois a terra prometida que eles ansiavam, eles já conquistaram. O milagre que ele tanto precisava, Deus já o concedeu. Então por que orar? Percebe que oramos a Deus somente quando nós estamos com problemas? E eu falo uma oração genuína, de coração aberto, de lágrimas que rolam, de um coração quebrantado. Não estou falando de uma oração superficial. Já notaram que nós encontramos uma brecha na agenda da semana para participar do momento de oração da igreja somente quando nós estamos aflitos, somente quando falta dinheiro no bolso. Agora, quando nós estamos bem, quando tudo vai bem, não temos razões egocêntricas para orar. É no conforto dos nossos desejos realizados que nos esquecemos de Deus. Portanto, nós precisamos tomar cuidado para não ter o mesmo final de Acã, uma história registrada no livro de Josué. Alguém que estava inserido no povo escolhido, mas estava totalmente distante. Nós precisamos tomar o cuidado, pois podemos estar inseridos dentro de uma igreja, povo santo, povo escolhido por Deus, comprado por Deus, mas estar distante da vontade do Senhor. O povo de Israel, ele falhou em obedecer a Deus, assim como nós temos falhado. Deus havia falado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e o versículo 7, Deus havia falado: guardem no seu coração, no coração de vocês a minha palavra. Ensine os seus filhos com persistência. Ensine, inculque a minha palavra no coração deles. Havia uma ordem expressa: discipular, deixar a palavra de Deus como herança para as próximas gerações. Entretanto, eles fracassaram em passar o bastão, em passar o legado à frente. O povo falhou em discipular as suas próximas gerações. E sabe por que eles falharam? Porque eles mesmos não obedeceram à voz do Criador. Eles mesmos não guardaram no coração as palavras de Deus. E da mesma maneira pode acontecer conosco. Se nós não guardarmos no nosso coração a palavra de Deus, se nós não guardarmos, nós não temos conteúdo para transmitir, para ensinar as nossas próximas gerações. Você não terá conteúdo para ensinar o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho. Algo visível na conduta do líder Josué. Josué, ele foi oposto a Moisés. Enquanto Moisés preparou Josué para liderar o povo, para substituí-lo, Josué, ele não preparou ninguém. E isso foi um erro gravíssimo. Esse não preparar um sucessor é algo que retrata toda a nação de Israel. Todos eles falharam em não discipular. Quando nós não passamos o legado para as próximas gerações, fracassamos. Se nós não cuidamos daqueles que nós dizemos amar, nós somos piores que um descrente. A passagem com um tom de crítica em Juízes capítulo 21, versículo 25, ele resume bem as condições da época do livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Israel enfrentava uma crise de liderança, que era acompanhada por uma crise espiritual. Olha que interessante, irmãos, em Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Uma das evidências que Jesus não é o rei da nossa vida é quando a nossa vontade prevalece sobre a dele.
Talvez você esteja vivendo uma era de juízes e não sabe. Por isso que você vive uma montanha russa. E avançando o texto, nesse contexto caótico de juízes, nós chegamos no livro de Samuel. Portanto, nós passamos por Deuteronômio, Josué, Juízes, e agora nós estamos no livro de Samuel. E eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. Se você puder, peço que você se coloque de pé. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 20. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Amém? Pode se assentar. O livro de Samuel, ele tem o seu início com o nascimento de Samuel. Samuel, ele é o último juiz levantado no contexto de juízes, ele é o último juiz, e ele é o primeiro profeta. Aqui nós vemos uma transição. Há um tempo atrás, Deus levantava juízes. A partir desse momento de transição, com a vida de Samuel, nós vamos ver Deus levantando profetas. Embora o livro leve o nome Samuel, o autor do livro de Samuel não é Samuel. O autor, ele é um autor anônimo, nós não sabemos quem escreveu. O livro carrega o seu nome pela a sua importância na história redentora. O seu papel profético tem um papel importante na história bíblica. Foi a Samuel que Deus usou para guiar Israel para fora do caos do período de Juízes. Todos aqui, acredito que lembram da pregação de domingo passado. Juízes, literalmente, é um caos. E Deus levanta esse homem para guiar o povo para fora desse caos. E para servir no futuro, na chegada do rei Davi. O livro que nós temos em mãos está dividido em 1 Samuel e 2 Samuel. Porém, originalmente, ele era um livro só. Nós dividimos. Samuel é um livro só. Existe essa divisão, mas na sua forma original é um livro só. Essa divisão aconteceu no momento da tradução. Quando eles foram traduzir, provavelmente nesse momento de tradução, por ter um grande conteúdo do livro, eles acharam melhor dividi-lo. Portanto, na pregação, eu estarei tratando 1 Samuel e 2 Samuel como um livro só. Amém, irmãos? Nós iniciaremos hoje a pregação de Samuel e nós finalizaremos o livro de Samuel no próximo domingo. O livro, basicamente, ele narra a história de 3 indivíduos. Samuel, o último juiz e o primeiro profeta. Saul, o primeiro rei. E a história de Davi. Estamos dividindo em 3. Hoje eu vou iniciar com Samuel. Nós iniciaremos com o nascimento de Samuel. No início do livro, é com o nascimento de Samuel que nós vemos. As escrituras sempre têm o cuidado de nos informar sobre o nascimento de figuras importantes. Assim foi com Moisés, que tem um início falando sobre o nascimento de Moisés, tem de João Batista e tem de Jesus. Isso mostra a nós a importância histórica de Samuel. É interessante que quando nós vemos pregações sobre o livro de Samuel, sempre existe uma ênfase em Saul, uma ênfase em Davi. Entretanto, de maneira não proposital, acabam deixando o profeta Samuel de lado. Irmãos, mas ele é fundamental na história bíblica. E com isso eu gostaria de falar a respeito do seu nascimento. Como aconteceu? Havia um homem chamado Eucana. E ele era casado com 2 mulheres. Casado com Ana e casado com Penina.
Penina tinha filhos com Eucana, e já Ana era estéril, ela não tinha filhos. E por causa da sua esterilidade, a Ana sofria. Ana era humilhada por Penina. Em toda a oportunidade, o texto bíblico mostra para nós Penina provocando a Ana. A história diz que Ana estava com a alma angustiada, a ponto de não se alimentar. Pois naquele contexto, a esterilidade era um sinal de maldição de Deus sobre a pessoa. E naquele contexto, mulheres sem filhos eram frequentemente escarnecidas na sociedade feminina. Portanto, dá para imaginar o quão grande era o sofrimento de Ana. Ana sofria de maneira terrível. E angustiada, ela foi até o templo para orar. E de frente ao templo, estava ali, sentado em uma cadeira, o sacerdote Eli. Ana chorava muito, e ela orava silenciosamente, mexendo apenas os seus lábios. E o sacerdote, sentado na cadeira, observava a sua oração, e observando, ele não se tocou. E ele, de maneira equivocada, ele deduziu que ela estava embriagada. E pensando que Ana estava embriagada, ele chamou a atenção de Ana. Mas não era embriaguez, era tristeza da alma. E a história segue com Deus. Ouvindo este momento de oração de Ana, e no devido tempo, Ana engravida, e ela dá à luz a um filho, colocando o nome dele de Samuel. E 3 pontos eu gostaria de destacar nesse breve resumo sobre o nascimento de Samuel. O primeiro ponto, a oração, ela nos transforma. Ana, ela iniciou a sua oração abalada, deprimida. Porém, quando ela se levantou da oração, nós vamos ver no texto, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, o texto bíblico vai falar assim: se foi seu caminho e comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Portanto, irmãos, a oração nos transforma. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O segundo ponto, Deus atendeu a oração de Ana. A oração, ela não apenas nos transforma, mas ela transforma as coisas. Irmãos, Deus tem prazer em agir em resposta às nossas orações. Algumas pessoas reagem ao conhecimento da soberania de Deus, pensando que a oração não importa. Já que Deus decidiu tudo de maneira antecipada, eu não preciso orar. Para que orar? A gente olhando para o texto bíblico, nós vemos que Ana, ela não raciocinou assim. Mas ela entendeu que a vontade soberana de Deus, ela é alcançada por meios de atos de homens e mulheres, especialmente pelas nossas orações. A oração de Ana, ela estava de acordo com a vontade de Deus. E assim Deus o realizou. Porque Deus havia um propósito por meio da realização da cura de Ana. O terceiro ponto, 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Olha o que o texto bíblico fala. Deus a tinha deixado estéril. Não sei se vocês observaram, na abertura do culto, o Daniel fez a leitura do cântico, no cântico de Ana. E no seu cântico nós vemos como ela lida com isso, diferente da nossa percepção. Quando Ana está cantando e louvando ao Senhor, ela fala que Deus é aquele que faz descer a sepultura, mas faz levantar. E a nossa atualidade, no nosso contexto, nós temos uma dificuldade com isso. Como Deus pode fazer isso? E é isso mesmo que nós lemos. Deus a tinha deixado estéril. Deus havia deixado Ana estéril. No caso de Ana, Deus estava usando a situação dela para planejar o livramento de Israel. O desejo de Deus era libertar o povo daquela era terrível dos juízes. Essa era uma causa cara ao coração de Ana. Imagina o quanto ela sofreu.
Irmãos, nós não podemos, nós nunca, de repente, nós nunca vamos saber como Deus usou as nossas amargas provações para levar outros à salvação. É no momento da provação que Deus nos dá sensibilidade para com os outros. Muitas das vezes nós não sabemos o porquê Deus permite, mas conhecemos Deus e sabemos que por intermédio da sua palavra, Ele diz assim em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando diz que todas as coisas cooperam, sejam elas boas ou sejam elas ruins, mesmo que a gente não compreenda, tudo coopera para o bem. De modo que nós podemos confiar no propósito dele para a nossa vida. Como exemplo, vou contar uma história real. Luciana Rocha, psicóloga, ela mora em Belo Horizonte e ela perdeu o seu marido para o suicídio. Imagine a dor dessa mulher, uma dor esmagadora. E foi na perda do seu marido, de uma maneira tão triste, sem respostas, ela encontrou o propósito da sua fé em Deus. Hoje, ela ajuda pessoas enlutadas. Hoje, ela ajuda pessoas com tendências suicidas. Ela fundou um projeto e escreveu um livro, Nem Covarde, Nem Herói. Luciana, ela testemunha que Deus transformou sua tragédia em um ministério de cura. Deus mudou a sua tragédia em um ministério de cura que permite auxiliar outras famílias. E hoje ela é referência no assunto. E eu fiquei pensando sobre o testemunho dela, pensando neste ponto da mensagem. E se nada disso tivesse acontecido? Será que ela estaria fazendo o que ela faz hoje? Eu não tenho resposta. Apenas algo para nós refletirmos a respeito das situações ruins que acontecem sobre a nossa vida. Mas uma coisa é certa, irmãos. A Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos por Deus. A Bíblia fala que não cai um passarinho se não for da vontade de Deus. E com isso, eu tenho convicção que Deus permitiu o suicídio do seu marido para que através da sua dor, para que através da sua perca, centenas de pessoas fossem ajudadas e alcançadas. Portanto, se você está sofrendo, mesmo que o seu problema seja insuportável, mesmo que você não enxergue uma razão, mesmo que você não tenha uma resposta, assim como Jó também não tinha resposta à morte dos seus filhos, à sua doença, ao seu fracasso financeiro, tenha ânimo, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que eu e você não saiba. E um ponto importante, se nós soubéssemos, não é Ele que seria Deus, seríamos nós. A esterilidade de Ana não era um acidente, não era uma maldição, era parte do plano divino. Deus fez do sofrimento de Ana um caminho para um propósito muito maior. O seu sofrimento, primeiro a conduziu à oração. Portanto, se você está sofrendo, ore. Segundo ponto, o seu sofrimento conduziu à dependência de Deus. Samuel nasceu. E o texto bíblico, a história narra que ele nasceu e ele foi consagrado ao Senhor. Seguindo a história, nós vemos que naquele contexto o sacerdócio liderado por Eli era um fracasso. Estava falido. E nós vemos em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Olha o que Deus fala.
Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo que falei contra a família dele do começo ao fim. Pois eu disse a ele que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Os filhos dele blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu. Por isso jurei a familiares de Eli: jamais se fará expiação pela culpa da família de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta. Irmãos, olha como Deus leva a sério o pecado. E confesso para vocês, dá um frio na barriga. Porque Deus estava punindo um pai que estava enxergando o pecado do filho e não fazia nada. Ai dos pais bananas da nossa geração. E eu falo que eu tenho frio na barriga, por quê? Porque eu me coloco. Aqui nós vemos que aqueles que poderiam ser os próximos sacerdotes, por causa da blasfêmia contra Deus, eles foram mortos. Passado um tempo, Eli envelhece. E já com a idade avançada, ele morre. E no lugar do sacerdote Eli, Deus coloca a Samuel. Então nós vemos, de maneira extraordinária, uma mulher que estava sofrendo, inserida em uma família disfuncional. Disfuncional por qual razão? Porque Deus criou o homem para casar com uma mulher. Casamento é entre um homem e uma mulher. Deus olha a poligamia como pecado. E era uma família disfuncional. Porque era Eucana casado com 2 mulheres. Tinha tudo para dar errado. E era um convívio de conflitos. E Ana sofria por causa da esterilidade. Mas Deus abriu o seu ventre e ela concedeu a Samuel. E o texto bíblico fala que Samuel crescia na graça. Certo dia ele estava dormindo e Deus o chamava: Samuel, Samuel. E Deus preparando esse homem para um contexto em que o sacerdócio estava falido. E Deus trabalhando no coração daquele menino que se tornou adolescente, que se tornou jovem, que se tornou homem adulto. E ali Deus descarta esse sacerdócio por consequência do pecado. E prepara esse homem e insere este homem. E em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, o texto bíblico vai falar que todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ele não era apenas juiz. Agora ele era sacerdote, porque ele estava ocupando o lugar. E agora ele estava sendo confirmado como profeta. 3 ofícios que apontam para Jesus. Portanto, Samuel, além de ser juiz de Israel, Deus agora o colocou como profeta, como sacerdote. Nesse contexto de Israel havia uma guerra, pelo qual Israel foi derrotado pelos filisteus. Os filisteus haviam entrado em Israel e matado, irmãos, mais de 30 mil homens. Mais de 30 mil homens em um confronto. E não só mataram esses homens da infantaria. Eles entraram e invadiram e roubaram a arca do Senhor. A arca que simbolizava a presença de Deus. Irmãos, quando essa arca foi roubada, os israelitas ficaram em pânico. Porque na mente deles, a presença de Deus, de maneira definitiva, havia se retirado de Israel. Mas serviu para algo bom, porque esse pânico conduziu esse povo a orar. Isso fez com que os israelitas buscassem o Senhor com súplicas, choro. O texto bíblico fala que eles jejuavam, pedindo perdão, se arrependendo. Então Samuel, diante desse cenário, Samuel, o que ele faz? Ele reúne toda Israel e exige uma decisão radical. Vocês precisam abandonar os ídolos cananeus. Vocês precisam mudar a maneira de se viver e voltar-se com o coração inteiro para o Senhor. Vejam comigo, em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, versículo 4.
Aqui Samuel chamando o povo, convocando o povo a uma decisão radical. Olha o que Samuel, o profeta Samuel fala. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se de todos os deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Balaíns e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. O povo, em demonstração de um arrependimento verdadeiro, irmãos, eles jejuaram. E olha que diferença da atualidade nossa. Hoje se jejua para se conquistar um bem material, mas o jejum, biblicamente, é para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Jejuar, falar: Deus, eu sou um miserável, eu não presto, muda o meu coração. E assim eles jejuaram, e como ato simbólico pegaram água, não vou quebrar a taça de novo, tá? E jogaram a água no chão, simbolizando a confissão dos seus pecados. Seguindo a história, Samuel lidera o povo de Israel como juiz, sacrifica um cordeiro e oferece a Deus em louvor e adoração. Ele clamou, irmãos, em favor do povo, e Deus ouviu a sua oração. Naquele momento, enquanto Samuel sacrificava, cultuava o Senhor, ele orava, ele clamava pelo povo de Israel. E o texto bíblico fala que Deus trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e eles foram derrotados. Naquele momento de opressão, naquele momento em que os filisteus oprimiam o povo de Israel, o povo se arrependeu. Ali o arrependimento se tornou um culto, e ali o profeta levantou a voz em oração, e Deus ouviu, eliminando os seus inimigos. E em agradecimento a Deus, Samuel pegou uma pedra e ergueu aos céus, declarando: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O texto bíblico diz que a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Enquanto Samuel viveu, a mão do Senhor era contra todos os inimigos. Samuel continuou como sacerdote, juiz e profeta de Israel durante todos os dias da sua vida. E aqui eu gostaria de fazer uma aplicação. O nosso coração é uma fábrica de idolatria. Os ídolos dos israelitas eram imagens, estátuas. Os nossos ídolos são dinheiro, sexo, fama, poder, e vou incluir mais um: conforto. Entre outros ídolos fabricados pelo nosso coração, que compete a todo instante pelo nosso coração, nós não conseguimos nos livrar dessa idolatria por esforço próprio. E nós precisamos de um novo coração. E somente Jesus é aquele que pode nos dar um novo coração através do seu Espírito. A solução definitiva para um coração idólatra é a obra de Cristo em nós. Nós, de maneira semelhante ao povo de Israel, estamos indefesos contra o nosso verdadeiro inimigo, que somos nós, que é o pecado, que é a morte, que é Satanás. Talvez a nossa vida seja como em Juízes, vivendo sob a nossa vontade, e assim, sofrendo pelas consequências do pecado. Portanto, nós precisamos de maneira desesperada de alguém que ore por nós, de um intercessor, de um sacrifício perfeito. Nós não temos o profeta Samuel, mas nós temos Jesus Cristo. Ele é o nosso
Samuel definitivo. O nosso grande intercessor que ora por nós, como está escrito em Hebreus. Se você tem falhado em orar, lembre-se que diante do Pai, Jesus Cristo está intercedendo por aqueles que são seus. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e o cordeiro do sacrifício. Ele não ofereceu um animal, ele ofereceu a si mesmo, de uma vez por todas, para nos reconciliar com Deus. Se nós somos mais que vencedores, não é porque nós conquistamos algo, mas porque a vitória foi concedida a nós por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A nossa pedra de Ebenezer, o nosso memorial eterno da vitória que Deus conquistou por nós, lá, Samuel levantou uma pedra e disse: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós olhamos para a cruz de Cristo. A cruz, assim como aquela pedra, a cruz é um lembrete definitivo de que até aqui o Senhor nos ajudou. Na verdade, Cristo nos ajudou de uma vez por todas. Por causa de Cristo, a paz veio. Todo aquele que crê em Cristo tem a paz com Deus. Israel tinha Samuel. Nós temos alguém infinitamente maior do que Samuel. Jesus é o nosso profeta perfeito que nos chama ao arrependimento. Ele é o nosso intercessor. Ele é o sacrifício perfeito de Deus. Ele é o nosso Ebenezer. Ele é a nossa terra prometida. Muitos estão buscando a paz na terra prometida, mas nós só encontraremos paz em Jesus Cristo. Não é um dia da semana que nós encontramos descanso, não é no sábado, não é nos bens materiais, mas é na pessoa de Jesus Cristo. É lá que nós encontramos o descanso. Cristo é a nossa terra prometida. Ele é o nosso Ebenezer. A prova eterna que até aqui o Senhor nos ajudou. A verdadeira vitória espiritual não é conquistada pelas nossas forças, mas ela é recebida. Como Deus é maravilhoso para receber essa vitória, para receber dessa bênção, para receber dessa graça. Nós não precisamos fazer nada, porque nós não temos capacidade. Mas tem um ponto que nós precisamos fazer, é reconhecer a nossa incapacidade e fazer como aquele povo, se voltar para o Senhor em arrependimento. Eu não sei a sua vida na sua particularidade, eu conheço todos aqui. E tenho certeza que tem pontos que você guarda aí no seu coração. Israel vivia um caos moral, político e espiritual. Mesmo em meio ao caos, Deus ainda estava no controle. E assim ele levantou um homem chamado Samuel, com a missão de guiar o povo novamente a Deus. Talvez o seu coração esteja literalmente em um caos. Você não tem Samuel, mas você tem a Cristo. Samuel substituiu o sacerdócio falido. Hoje nós temos Cristo como sacerdote que intercede por nós. Através de Samuel, Deus preparava o caminho para o rei Davi. E eu gostaria de orar pela sua vida. Quando nós observamos a vida de Samuel, ele exercendo os teus 3 ofícios, juiz, profeta e sacerdote. Samuel era apenas uma sombra daquilo que viria, que é Jesus Cristo real. Aquele povo, no deserto, ele olhava para o futuro. E assim caminhava de maneira perseverante. Hoje nós temos o privilégio de olhar para algo concreto. Nós olhamos para o passado. E um dia o Senhor há de voltar a buscar o teu povo,
Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu amor. Ó Deus, eu não sei como está o coração do meu irmão. Talvez o coração do meu irmão esteja como a era dos juízes. Um coração oscilante. Só Jesus Cristo pode transformar esse coração. Eu não sei, Deus. Talvez o conforto tenha feito o meu irmão se esquecer do Senhor. Mas que nessa manhã o Senhor, Deus, abra o seu coração, elimine as escamas dos seus olhos para ver o quão distante ele se encontra. E que o Senhor também tenha misericórdia dele. Assim como Samuel, ó Deus, nesse momento, diante da tua presença, nós estamos aqui reunidos. E assim eu faço um convite aos meus irmãos que aqui estão, em tomar uma decisão de se voltar completamente ao Senhor. Assim como aquele povo, assim como Samuel reuniu aquele povo e fez um apelo. Nessa manhã, Deus, usando da tua palavra, eu faço esse mesmo apelo. Que os meus irmãos que aqui estão, eles possam abrir mão dos seus ídolos, dos seus pecados, e se voltar completamente à tua cruz. Deus, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está operando sobre cada coração. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Amém, amém.